Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá, vamos encaminhando para as partes finais do nosso curso maravilhoso. Vamos lá, dona Rafa. Tudo certo? Ah, esqueci. Só fala a primeira letra. Nossa. Não, eu não lembro se é Maria ou Mariana. Maria. Não lembro. Esqueci. Eu esqueci, Maria. Mas ninguém chama de Maria nada. Maria o quê? Maria Júlia. Não, chama assim. A Fran chama de Maria Júlia. Chama assim. Desculpa, Maria Júlia, perdão. Hoje eu vou chamar você a aula inteira para eu nunca mais esquecer o seu nome. Que nem a Giovana. Quem que esquece o nome da Giovana? Tudo bem? Vamos lá, meu povo. Ó, vamos lá que hoje não tem conversa, hoje tem uma parte boa. Hoje nós não vamos resolver nenhum exercício. Bom, vamos lá então, vamos caminhar para os nossos conteúdos finais. Tem mais um só depois desse. Acho que hoje, essa semana, eu encerro o momento de inércia, começo a resolver exercícios, e aí a gente vai ver até onde a gente consegue chegar. Pessoal, vamos lá, aquela revisão de sempre. Aquela revisão de sempre. O que nós estamos querendo fazer? Nós estamos, em um primeiro momento, eu ia resolver aquele exercício que eu propus na aula passada, eu ia resolvê-lo agora com vocês. Só que eu estava dando uma olhada, ele vai estar no material, que eu já o resolvi no material, eu estava dando uma olhada, ele tem muitos detalhes vetoriais, que pelo que eu conheço a turma, se eu começasse a resolvê-lo agora, depois de metade do exercício, vocês já não iam estar mais acompanhando. Então, decidi resolver esse exercício com outros conceitos, que aí eu vou começar ele agora, e com esses outros eu acho que vai ser mais fácil a compreensão. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós temos até o presente momento? Nós temos translação, ok? Translação e rotação. Qual que é a nossa tática? A tática que eu adotei com vocês foi o seguinte, cara, vocês são muito bons de física. Vocês já entendem tudo da física da translação. Então, a melhor estratégia que eu tenho é utilizar aquilo que vocês já conhecem da translação e tentar trazer para rotação, para que a gente descreva as leis que governam a rotação com leis semelhantes que governam a translação. Lembra, quando eu falo translação e quando eu falo rotação, existe translação sem que exista rotação. Só que não existe rotação sem a existência de uma translação. Então, obviamente, que as grandezas que eu colocar como grandezas relacionadas à rotação, elas também estão sob as leis que governam a translação. Tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos relembrar. Eu comecei com as variáveis cinemáticas, mas o mais interessante para nós são as variáveis dinâmicas. A primeira variável dinâmica que eu descrevi foi a variável força. Tá? Força é aquela quantidade física responsável por... Eu sempre estou usando esse exemplo. Se o corpo está inicialmente em repouso, precisa de uma força para colocá-lo em movimento. Então, eu poderia pensar na rotação da mesma forma. Tem um corpo inicialmente em repouso, o que precisa acontecer para que ele entre em rotação? Aplicar o quê? Torque. Então, torque desempenha para a rotação um papel análogo ao que a força desempenha para a translação. Obviamente que iniciar uma rotação significa também iniciar um movimento. Ok? Então, significa que se tem torque, é porque teve ação de força. E isso mostra exatamente como que é o link. O torque é R, produto vetorial, um F. O que diz para nós que torque é um pseudo-vetor. Ele depende do vetor posição. Tudo bem? Então, antes de calcular torque, precisamos de um sistema de referência. E aí, tranquilo. Bom, após isso, a gente falou, cara, mas era legal quando a gente descrevia também força através da taxa de variação
de uma grandeza chamada momento linear. Por quê? Se eu falo que força é a taxa de variação do momento linear, a partir disso eu cheguei que forças externas não alteram o momento linear do sistema. Eu utilizei essa lei física para chegar em um monte de resultados interessantes. Então, eu gostaria de achar uma relação, alguém que desempenhe para as rotações um papel análogo ao que o momento linear desempenha para a translação. Qual que é o papel do momento linear? A taxa de variação do momento linear e dá a força resultante. Portanto, eu precisaria de alguém cuja taxa de variação seja o torque. Esse alguém, o nome foi muito bem pensado, momento angular. Bom, mas qual a relação entre momento angular e momento linear? Uma relação matemática idêntica guardada entre torque e força. Tudo bem? E aí a gente já tem a lei das rotações. O que nós temos? Vamos fazer o trajeto natural. Trajeto natural. Em um sistema livre da ação de forças externas, o momento linear se conserva. O momento linear do sistema se conserva. Tudo bem? Vamos trazer para a rotação? Em um sistema livre da ação de quem? Torques externos. Quem é que se conserva? Momento angular. Agora, e se eu tiver um sistema que não tem nem ação de força externa e nem ação de torque externo? O que eu posso garantir? Se conserva tanto o momento linear, como se conserva quem? Momento angular. Torque é a variação dessas grandezas. Tudo bem? Entretanto, essa matemática que ainda exige de muito geometria analítica, ela ainda não está num nível de simplificar resolução de determinados problemas. Então, uma próxima pergunta seria: poxa, professor, mas se o sistema tem massa constante, se eu tenho uma força aplicada sobre um único corpo de massa constante, eu sei que a força resultante é a massa vezes a aceleração. Da mesma forma, isso daqui independente, eu sei que o momento linear de um único corpo em movimento é massa vezes velocidade. Certo? E aí então seria, cara, será que não existiriam equações simples como essa para descrever o torque? Será que eu não consigo escrever, vamos tentar entender. Força causa aceleração. Vamos tentar traduzir. Torque causa o quê? Aceleração angular. Um corpo está girando com determinada velocidade angular, ele está girando com uma determinada frequência. Se tiver torque, o que acontece? Aumenta a frequência, aumenta a velocidade angular. Tudo bem? Isso é o que a Giovana acabou de falar, que é a aceleração angular. Vamos lá. Força causa aceleração, torque causa aceleração angular. Cara, mas vocês veem que na equação do torque não tem nada relacionado à aceleração angular? Tudo bem? Também não tem nada relacionado à inércia. O que é inércia? Qual que é o papel da massa? A massa é aquela grandeza que se opõe à variação do movimento. Quanto maior a massa, maior a tendência do corpo a continuar do jeito que está. São raros os casos igual o Cauã, que tem uma massa pequena e tende a continuar sempre do jeito que está, preguiçoso, caído, relaxado, esticado, rendido ao relento, feito um animal. Certo? Porque quanto maior a massa, maior é a inércia. E aí, assim, quem é que desempenharia também, a gente não discutiu em momento nenhum, esse papel, Cauã, de inércia rotacional? Então, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa tentar fazer essa relação. Eu adoraria escrever torque da seguinte forma. Eu adoraria escrever torque como alguma inércia rotacional vezes quem? Para copiar, força não é massa vezes aceleração? Então, torque seria inércia rotacional vezes quem? Aceleração angular.
Adoraria escrever isso. Caso isso fosse possível, caso isso seja possível, como é que eu vou escrever o momento angular? A inércia rotacional vezes quem? Vezes a velocidade angular. Quando vocês estão propondo isso, vocês intuitivamente, vocês estão me dizendo uma coisa que a gente ainda não discutiu. Olha o que vocês estão me dizendo. Que existe um análogo rotacional para a velocidade de translação. Quem é o análogo rotacional da velocidade de translação? E aí você vai, cara, mas está tão óbvio. Sabe o que não está óbvio? Em momento nenhum a gente discutiu direção e sentido para vetor velocidade angular. Em momento nenhum a gente discutiu se faz sentido um vetor que represente a aceleração angular. Certo? Faz sentido? Em poucos casos. Porque, olha só, vamos olhar para a álgebra linear e entender primeiro a complexidade. Quem é que define a direção e sentido do momento angular? Primeiro, o sistema de referência que você adotar. Só que olha, que se essa equação for verdadeira, a direção e sentido do momento angular tem que ser a mesma direção e sentido do vetor velocidade angular. Só que o momento angular não foi definido via velocidade angular. A definição do momento angular, ela foi feita de modo que a sua derivada desse o torque. E na definição do torque, eu utilizei a questão de trabalho de uma força. Eu não usei em momento nenhum a questão da aceleração angular. Então, eu não tenho nenhuma garantia de que esses vetores aqui sejam bons o suficiente para que essas grandezas sejam escritas dessa forma. Então, eu vou passar a discutir com vocês em quais casos eu posso definir um vetor velocidade angular. Em quais casos eu posso definir um vetor aceleração angular. E se eu puder definir qual vai ser a direção e qual vai ser o sentido desses vetores. Tudo bem? E se eu puder definir isso, será que esse vetor é paralelo ao vetor momento angular? Tudo bem? Como é que funciona a física? Bom, na cabeça de vocês, a física funciona assim. A física funciona de uma maneira a sempre complicar a minha vida. Né? Só que o raciocínio físico, ele é sempre ao contrário. O físico, ele é o cara que ele sempre gosta de simplificar. Então, a gente pega o seguinte, olha, eu quero estudar física. Eu vou primeiro pegar o caso mais simples possível. Tá bom? Então, eu vou analisar o caso mais simples possível. E aí eu vou colocando incrementos. Eu vou colocando dificuldades nesse caso. Eu entendo a situação mais simples e aí eu vou complicando. E aí eu vou complicando. E aí eu vou complicando. Até o momento que eu complico o máximo. E aí sabe o que eu me transformo quando eu complico o máximo? Engenheiro. Tá? Tem um professor, meu orientador, ele sempre falava, não é o que acontece, mas é o que deveria acontecer. O engenheiro é o cara que tem que saber mais física que o próprio físico. Por quê? Eu estou muito no âmbito da parte teórica. Eu não vou construir prédio, eu não vou construir casa, eu não vou colocar a vida de alguém em risco. O máximo que vai acontecer se eu não dominar muito física é eu ensinar coisas erradas para vocês. Só que se eu fizer isso, vocês nem vão perceber. Se vocês aplicarem a física de uma maneira incorreta, vocês vão estar lidando com vidas. Tudo bem? Então, sempre que vocês pensarem em física, que física é difícil, você fala assim, cara, eu escolhi uma profissão que leva a física ao limite, que eu preciso entender. Vocês podem ver, todos os exercícios, todas as vezes que vocês trabalhavam com física até agora, era sem atrito, corda ideal, considere não sei o que ideal. A hora que vocês forem trabalhar, alguma das coisas que vocês vão trabalhar é ideal? Não. Tá certo? Então, vamos entender. Para eu começar a entender isso, vocês precisam, eu falei, nós vamos começar do caso mais simples possível. O mais simples possível. Qual é o movimento de rotação mais simples possível? Vamos ver se vocês conseguem pensar. Não, bicicleta é complicado pra caramba. De uma única partícula em movimento circular.
Tem movimento mais simples que esse? Não precisa nem ser uniforme. Por que eu não quero que seja movimento circular uniforme? Porque se for uniforme, não vai ter aceleração angular. Tudo bem? Então vamos começar analisando o movimento circular. E aí a gente vê, porque a gente vai fazer o seguinte, olha, se eu conseguir definir movimento, karma, circular. Vamos lá. Eu preciso tentar definir um vetor velocidade angular e, consequentemente, um vetor aceleração angular. Se eu conseguir definir esse vetor para o movimento circular mais simples, aí depois a gente tenta ver em que situações que a gente complica. Tudo bem? Então, vou desenhar aqui uma circunferência, não é um círculo, é uma circunferência. Brum. E vamos imaginar. Eu também quero a situação mais simples, então vou querer que as coisas sejam positivas. Pelo menos uma coisa vocês já sabem, né? Para que seja positivo, o giro tem sempre sentido. Anti-horário. Tá bom? Então aqui está o vetor velocidade de translação. Cá está o vetor velocidade de translação, indicando que ele está girando no sentido anti-horário. Outra coisa que eu percebo, minha amiga Rafaela, eu quero relacionar aqui as variáveis de rotação. Percebe que até agora todas as variáveis de rotação têm um vetor posição envolvido. Se tem um vetor posição, tem um sistema de referência. Então eu preciso, já que tem aquele movimento circular ali, eu preciso de um sistema de referência. Que jeito que a minha cabeça tem que pensar? No mais simples. Certo? Onde é que eu posso colocar? No mais simples. Posso colocar no meio? Vamos colocar no meio. Aí, João. Y, X. Outra coisa que se eu observar aqui, eu vou sempre notar. Até agora, todas as relações envolveram o vetor posição. Então, vamos colocar aqui o vetor posição. Agora, olha para mim. Cá está o vetor R. Tudo bem? Ele está girando, aquela velocidade não é necessária, o módulo daquela velocidade não é necessariamente constante. Ele pode estar girando cada vez mais rápido, Bruno. Então, vamos lá. Vocês conseguem, a gente já discutiu alguma relação existente entre vetor velocidade, esse em específico, esse vetor posição e a velocidade angular? Já discutimos. Não. A gente já discutiu. A gente já discutiu que envolvia esse ângulo θ. O arco θ, como é que era o arco θ? Delta S, o arco, o comprimento do arco é o raio vezes o ângulo. Tudo bem? Vocês olharem lá atrás, tem isso. Que delta S, tanto que lá atrás tem uma relação entre as grandezas translacionais e rotacionais, que eu escrevi da seguinte forma. O delta S está relacionado ao delta θ. Quem é que faz a relação? O raio. Tá? Tanto que delta S era raio vezes delta θ. Tudo bem? Se eu quiser escrever em termos mais simples, eu poderia escrever simplesmente isso. S está relacionado ao arco θ e S é R θ. E aí eu derivo isso. Se eu derivo isso, o que eu tenho? Quem é a derivada do S? Velocidade. Mas aqui módulo, né? Porque esse S aqui não é deslocamento. Esse S é comprimento. Então, a derivada do comprimento é o módulo da velocidade. Então, derivei velocidade. Quem é que estaria relacionado à derivada da velocidade? A taxa de variação do ângulo. Taxa de variação do ângulo, velocidade angular. Qual o link entre os dois? Eu derivei desse lado, tem que derivar do outro. R vezes ômega. Tudo bem? Da mesma forma, se eu derivar a velocidade, o que eu tenho? Módulo da aceleração. Tudo bem? Presta atenção, eu vou até colocar um A aqui, AT,
que aqui eu não estou calculando a taxa de variação do módulo da velocidade, então essa daqui é a aceleração tangencial, aceleração responsável por mudar módulo de velocidade, porque aqui também tem aceleração centrípeta, que muda direção e sentido. Tudo bem? Então, essa aceleração tangencial tem a ela relacionada uma aceleração angular. Qual é a relação entre as duas? R vezes alfa. Basta eu ver que veio uma derivada aqui. Isso daqui foi lá nas primeiras aulas de rotação. Tem uma aula lá que eu acho que ela até se chama cinemática da rotação. Qualquer coisa dá uma voltada lá. Tudo bem? Dado isso, olha para a lousa. Tem alguma relação entre o vetor velocidade, o vetor posição e a velocidade angular? Tem ou não tem? Tem. Cadê a relação? Cadê a relação? Aqui. Opa, mas nós estamos tentando transformar a velocidade angular em um vetor. Tudo bem? Então, eu vou tentar traduzir aqueles dados que estão ali para essa equação. O que está escrito nessa equação? Módulo do vetor velocidade é igual ao raio vezes a frequência angular ou a velocidade angular. Tudo bem? Vamos traduzir aqui? Como é que eu escreveria? Módulo do vetor velocidade é igual a quem? Módulo do vetor R, porque é raio. Quem é o raio naquela situação? Não é Rzinho. O raio é o módulo desse vetor. Lembra? Nós não estamos tentando traduzir tudo para a linguagem vetorial? Tudo bem? Igual. Módulo do vetor R vezes quem? Módulo do possível vetor ômega. Esse cara aqui, eu ainda não sei se ele existe. Se ele existir, ele vai ter um módulo. Tudo bem? Porque eu estou tentando criar uma situação para que ele exista. Porque, cara, se trata de um vetor de rotação. Lembra em uma das aulas que eu falei que a rotação, diferentemente da translação, ela é difícil você definir um vetor pela questão da associatividade? Ela não satisfaz a associatividade? Lembra ou não lembra? Se não lembra, a diferença é, você fala, não lembra, eu vou fazer de novo. Não, presta um caderno aí, Fran. Eu vou fazer duas rotações. Ó, isso. Eu vou fazer duas rotações de π sobre 2, tá? Ó, vou fazer uma rotação em torno desse eixo, π sobre 2. Tudo bem? Uma rotação em torno desse aqui, π sobre 2. Falta qual? Eu tenho que fazer nos três. Não, vai tudo aqui no chão. Aqui, eu já me perdi. Vamos fazer só, ó, porque tem x, ó, x, y, z. Tudo bem? Então, vou fazer uma rotação em torno de x. Pá. Agora, uma rotação em torno de y. Não, que é em torno de z, né? Em torno de z. E agora, em torno de y? Y é isso aqui, né? Deitou. Ele deitou, olha como ele ficou. Ficou assim. Trabalho e energia. Agora vamos trocar a ordem. Ele começou aqui assim. Fazer primeiro a rotação em torno de z. Agora a rotação em torno de x. Agora a rotação em torno de y. Perceberam que dá diferente? Então, é difícil eu definir um vetor relacionado à rotação por conta disso. Lembrem de álgebra linear. Para que coisas sejam pertencentes a um espaço vetorial, para que tenha vetores, são necessários que sejam satisfeitos 8 axiomas. O segundo desses axiomas é a associatividade. Ele não satisfaz a associatividade, nem mesmo a comutatividade. Então, por isso que eu tenho que tentar trabalhar de uma forma para eu perceber se tem alguma situação que eu consigo definir. Ficou mais claro, Igor? Tá certo? Aqui eu ainda não consegui definir. Não uma direção para os vetores. O que eu consegui definir aqui? Consegui definir uma relação entre
os módulos, mas para um caso muito particular. Qual que é esse caso muito particular que eu coloquei? Um movimento circular com um sistema de referência muito bonitinho colocado ali. Vamos testar outro? Vamos testar outro? Assim, fui no caso mais simples, não funcionou. Vou começar a complicar um pouquinho. Tá bom? Eu vou para a terceira dimensão. Vamos para a terceira dimensão. Eixo Y. Eixo X. X. Eixo Y. Eixo Z. Aí agora é com vocês. Já coloquei o sistema de referência. Vamos lá. Eu tenho que deixar um pouquinho só mais complicado que o que estava. Onde é que eu vou colocar? Eu ainda vou manter movimento circular. Tainara, onde é que eu coloco a circunferência? Pega mal, né? Mas onde é que eu coloco o círculo? Pode girar. Não, um círculo não tem como estar na origem, mas eu acho que você está querendo dizer que eu vou colocar ele aqui? Só que se eu colocar aqui, ele reduz a esse caso de novo. Entenderam o que a Tainara falou? Se eu colocar ele aqui, girando aqui assim, ele se reduz a esse caso, com giro no plano XY. Eu vou manter o centro mais ou menos com esse giro, só que eu vou levantar ele. Eu vou imaginar um movimento circular em torno do eixo Z. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá, ó. Coloquei movimento circular. Deixa eu ver se eu faço um desenho bem bonito. Porque se eu fizer desenho... Bom, se eu fizer bonito, vocês também não entendem, mas... não ficou bonito não, gente. Não, ficou bonito não. Eu ainda falo, cara, alguém vai ficar milionário. Vocês querem ficar milionário? Inventem um curso de caligrafia em lousa. Não. Caligrafia em lousa para açougueiro. Para ele colocar o preço da carne e ficar bonitinho lá. Caligrafia ou desenhos em lousa. Desenho. Nossa, ficou bem ruim, né? Nossa, cara. Você sabe mesmo? Não é? Você consegue fazer assim, ó. Não, tô falando sério. Hã? Não. Então tá, então. Então, peraí, vamos fazer assim. Para quem tá bom demais, né? Não, tá bom. Não, pro que eu quero, eu acho que tá bom. Senão a gente perde muito tempo. Dá uma olhada aqui, ó. Então tá aqui, agora tá girando em torno daquilo ali. Deixa eu colocar aqui. Aqui tá ele. O vetor V. Para onde está o vetor V? Está entrando na lousa ou saindo da lousa? Ó, lembra? Ele tem que estar no sentido do X para o Y, né? Ó, entrando. Porque olha só, não, olha aqui, ó. Ele não está do X para o Y. Ó, então ele tem que estar aqui assim, ó. A hora que você olha aqui para baixo, ele tem que estar assim. Entrando na lousa, naquela posição. Tudo bem? Vamos achar o vetor R? Vamos achar o vetor R? O vetor R, mudou o vetor R. O vetor R está ali. Tudo bem? Certo? Eu acho que fica mais fácil se eu fizer isso aqui, ó. Aqui está o eixo Z. Aqui é o eixo Z. Aqui está o corpinho que está girando, ó. Esse carinha aqui é o vetor R. Todo mundo está vendo o vetor R? Vou encolher um pouquinho assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Tudo bem? Ó, segurei. Todo mundo vendo o vetor R? E aí ele está girando. De acordo? Tudo bem? Então tá bom. Vamos lá. Qual o ângulo entre o vetor R e o vetor velocidade? Vocês conseguem ver?
Pelo meu desenho maravilhoso, eu acho que não. Empresta um vetor velocidade aí, Fran. Não, um vetor. Você tem um vetor aí? Um vetor. Esse vetor aqui está maravilhoso. Obrigado, Fran. Ó, cá está o vetor velocidade. Tudo bem? Eu não consigo encaixá-lo bonitinho, mas olha só. Qual o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor posição? 90. Quando eu falei simplesmente pegue o círculo e levante, é porque eu sabia disso. Se eu mantiver o centro do círculo na direção do vetor Z aqui, ó, na direção da origem, o vetor posição e o vetor velocidade continuarão fazendo 90 graus. Pergunta, todo mundo entende que o vetor velocidade vai estar o tempo todo fazendo 90 graus com o vetor posição? Para aquele sistema de referência? Tudo bem? Tudo bem, Maria Júlia? Mesmo, Maria Júlia? Olha lá, hein, Maria Júlia? Vou falar Maria Júlia até não fazer mais sentido na minha cabeça o termo Maria Júlia. Tudo bem? Eu fico muito mal de não lembrar o nome das pessoas. Muito mal. Olha lá. Todo mundo viu que faz 90 graus. Só que, cara, e agora? Consigo relacionar vetor posição, vetor velocidade e velocidade angular? Como? Qual a equação? Qual? Módulo de V. Ah, muito bom, Giovana. Giovana, você. Eu já falei que você é feroz, Giovana. Módulo de V igual a quem, Giovana? Não, Giovana. Porque olha o que a gente tem aqui. Módulo de V é igual a quem? Ao raio vezes quem? Vezes ômega. Só que agora o raio, diferente do caso aqui, o raio não é mais o módulo do vetor posição. Todo mundo conseguiu enxergar? Então eu tenho que achar o raio. O raio é esse cara aqui, ó. O raio é aquele cara ali. Certo, João? Porém, tá fácil de eu achar o raio. Porque se eu chamar esse ângulo aqui de θ, quem que é θ? Θ é o ângulo entre o vetor posição e o eixo Z. Θ é o ângulo entre o vetor posição e o eixo Z. Foi? Tudo bem? Se você olhar isso, olha ali para mim e me digam, por favor, vocês que estão montando a apostilinha de vocês, quem é o seno θ? Raio sobre quem? Módulo do vetor posição. Certo? Nossa. Bora. Deixa o Cauã aí, coitado. Vamos lá. Cara enchendo o saco. Então, vamos lá. Eu tenho que escrever ali R. R vezes ômega. Já vou colocar o módulo de ômega. Módulo de ômega vezes o raio. Só que agora quem é o raio? Módulo de R. Módulo de R vezes seno θ. Presta atenção na estratégia que a gente utilizou. Eu compliquei um pouquinho mais. Só que esse caso aqui é um caso particular desse. É um caso particular. Tudo bem? Porque... não. Já eu mostro que é um caso particular. Ainda não dá para ver. Achei que dava, ainda não dá para ver que é um caso particular. Não, ainda não dá para ver. Só que, nossa, aí agora vem a parte que vocês vão me deixar puto já. Tomar no rabo. Isso aqui está lembrando alguma coisa? O módulo de um vetor é módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo. Produto vetorial. Opa! Então eu posso tentar descrever o vetor velocidade como um produto vetorial. Um produto vetorial. Produto vetorial entre quem? Entre
o possível vetor ômega e o vetor posição. Ou ordem invertida. Tudo bem? Eu vou manter primeiro esse. E aí, se ele der certo, eu mantenho. Nossa, cara. Matheus, você está copiando o João Pedro. Você está convivendo muito com o João Pedro, fazendo perguntas boas. Certo? Preste atenção no que o Matheus falou, que perfeito, Maria Júlia. Preste bastante atenção. O Matheus falou assim, professor, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Olha aqui, Matheus. Eu tenho módulo de um vetor igual a módulo do primeiro, módulo do segundo, seno do ângulo formado entre eles. Ok? Então, eu posso tentar escrevê-lo na forma de um produto vetorial. Qual é o problema? Eu acho que eu já sei que você vai perguntar, vamos ver. Qual é o problema? Como eu ainda não sei da existência desse vetor, não dá para eu dizer quem é o seno entre eles. Mas na hora que eu fiz essa equação, nossa, eu estou arrepiado, estou arrepiado. A hora que eu fiz essa equação, seno de θ, quem era o ângulo θ? Olha na lousa, Matheus, não caga em tudo que você já fez. Quem era o ângulo θ? O ângulo entre o eixo Z e o R. Então, se eu quiser que o vetor ômega seja um vetor, qual que tem que ser a direção dele? Do eixo Z. Porque ele tem que guardar o mesmo ângulo θ. Então, caso eu queira... Nossa, cara, sensacional. Ó, peraí. Ômega. Primeiro vamos ver se essa definição ficou legal. Aí já já a gente discute. Vamos ver se ela ficou legal. Primeiro quero ver se ela ficou legal. Vamos ver se ela ficou legal, Maria Júlia? Dá uma olhada aqui. Se eu definir o ômega aqui no eixo Z, essa equação é válida? Sim. Essa equação é válida? Sim. Show. Mas aí tem que ser um detalhe. O ômega está apontando na posição positiva ou negativa? Positiva. A rotação que eu coloquei é uma rotação que a gente já convencionou como sendo positiva? Sim, então acabou. Aquela fórmula ali está boa. Porque aí alguma coisa não estaria encaixando. Aqui é módulo. Aqui eu trouxe para direção e sentido. Isso, só tem um detalhe. Aqui, ô Igor, deixa eu só tentar sanar melhor a dúvida do Igor. Presta atenção que eu defini o vetor ômega por uma convenção. Eu convencionei, tá certo? Eu percebi que se eu tentasse definir, ia aparecer o módulo desse possível vetor e o seno de um ângulo. Falei, pô, então eu vou dizer que a direção desse vetor é a direção de alguém que faz um ângulo θ com esse... Quem faz um ângulo θ com esse cara? O eixo Z. Então, defini ele na direção do eixo Z. Mas a pergunta que deveria ser é, perceberam que ainda está um caso muito específico? Nossa, sensacional! Cara, vocês estão bons. Eu estou achando que eu entrei na turma errada hoje. Perfeito. Com esse sistema de referência. Só que dá para eu tentar generalizar um pouquinho mais. O que esse sistema de referência tem de especial? Não faz sentido falar em centro de massa de uma única partícula. É uma única partícula girando em torno aqui. Ah, não que ele pode ser colocado em qualquer eixo. O que ele tem de especial é que é um movimento em torno de um eixo de rotação. Um eixo de rotação fixo. Quem é o eixo de rotação? O eixo Z. Tudo bem? O eixo de rotação é o eixo Z. De acordo? Então, eu só posso definir o vetor momento angular, o vetor velocidade angular, se eu tiver um movimento de rotação em torno de um eixo fixo. E eu tenho que colocar o meu sistema de referência com um dos eixos, em geral o eixo Z, paralelo ou coincidindo com o eixo de rotação. Fala. Aí já não, perfeito. Aí essa equação não é válida. Aí não existe o vetor.
Perfeito. Não, aí não faz sentido falar no vetor ômega. Então só faz sentido eu falar no vetor ômega. Aliás, tem uma outra coisa aqui também. Se você olhar, vocês falaram, parece com torque. Não, não parece com torque. Porque o torque, olha só, ele é R vetor F. O torque é a variável de rotação. Ela está sendo obtida a partir do produto vetorial entre duas variáveis de translação. Aqui a variável de translação, que está sendo calculada a partir de uma variável de rotação que, a priori, eu nem sei se ela existe. Entendeu? Só que tem um outro detalhe. Vamos olhar. Em que caso? Vamos tentar ver em que casos, em quais casos eu posso definir um vetor velocidade angular. Vamos tentar ver? Generalizar? Eu já dei a generalização maior, eu até passei o carro na frente dos bois. Eu posso definir quando eu tiver um eixo de rotação, e aí o meu vetor velocidade angular vai ser paralelo ao eixo de rotação. Aqui a porta. A porta. Tem eixo de rotação? Na onde? Na quina. Ó, para esse movimento, ó, me dá a direção e sentido do vetor velocidade angular. Para aquele movimento. A direção é a direção do eixo de rotação. Sentido, para cima ou para baixo? Para cima é só a regra da mão direita. Para onde que ele estava girando? Ela fechando. Né? Aqui, ó, ela fechando, ó. Com ela fechando. Aqui, para cima. Porque é anti-horário, perfeito. E se ela estiver abrindo? Para baixo. Tudo bem? Entendido? Tá? Mas como é que eu consegui identificar isso? Tem uma outra forma. Você percebe que o vetor velocidade, ele é definido pelo sistema de referência. Então, o vetor velocidade ele é simultaneamente perpendicular a esses dois. Esse aqui eu não sei se existe. Esse daqui existe. Então, uma primeira condição que você tem que ver se dá para escrever o vetor velocidade angular é se a velocidade for perpendicular ao vetor posição. O vetor velocidade tem que ser perpendicular ao vetor posição. Por isso que eu falei para vocês lá no começo. Todo mundo percebe que o vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição? Essa é uma condição para que eu possa escrever o vetor velocidade angular. Quem é que escolhe o eixo, o sistema de referência? Você escolhe o sistema de referência. Se você escolhe o sistema de referência, então fica por sua conta. Sim, porque eu escolhi um sistema de referência bom. E como que eu escolhi esse sistema de referência? Colocando o eixo de rotação coincidindo com um dos eixos coordenados. Na prática é isso. Tem alguma coisa girando. Define um sistema de referência cujo eixo de rotação coincida com um dos eixos coordenados. Já era. Não existe mais vetor velocidade angular. Aí o vetor velocidade já deixa de fazer 90 graus com o vetor posição. Entendeu? Se você pegou a circunferência aqui e colocou ela para cá, aí o vetor posição vem assim e o vetor velocidade fica lá. Eles deixam de fazer 90 graus. Vetor velocidade angular. Não, só existe o vetor velocidade angular em que condição? Olha para a definição. Ô, Tainá, olha para a definição. Só existe vetor velocidade angular se o vetor velocidade for perpendicular ao vetor posição. Como que eu consigo isso? Colocando o meu sistema de referência com um dos eixos coincidindo com o eixo de rotação. Certo? Estou esperando, pode falar. Exato. Vai dar. Um dos eixos, qualquer eixo. Ali eu optei pelo eixo Z, que é o mais natural. Tá? É o mais natural a gente sempre colocar o eixo Z.
A gente joga para a terceira dimensão para falar da rotação. Tudo bem? Tamo junto? Então tá bom. Agora, já que a gente conseguiu isso, vamos tentar ver o seguinte. Será que agora eu consigo? Em que situação que eu consigo? Porque lembra, o que eu quero escrever... Ó, o que eu quero escrever é isso aqui, ó. Eu quero escrever L igual a I vezes ômega. Tudo bem? E aí eu quero ver agora, falta eu saber, tá? Já defini o I. Então, olha só. Já defini o ômega. Esse ômega só faz sentido se o eixo de rotação coincidir com quem? Com um dos eixos coordenados. Aí vai me dar a direção do ômega. Consequentemente, vai me dar a direção de quem? Do momento angular. Falta eu descobrir quanto é quem? I. Vamos descobrir quanto é I? Vamos descobrir quanto é I? Certo? Então vamos lá, vamos descobrir quanto que é I. Teste. Vamos testar. De novo na situação simples. Vamos para a situação simples? Situação simples, sistema tridimensional. Vamos ver se agora eu melhoro o meu desenho. X, Y, Z. Que cor que eu utilizei? Verde. Uma cor verdinha. Tá bom. Pronto. Certo? Girando. Sentido anti-horário. Para ficar mais simples. Ok? Vai, de cara. Do jeito que eu desenhei ali. Existe vetor momento angular? Sim. Porque eu fiz de propósito para coincidir o eixo de rotação com um dos eixos coordenados. Para onde está o vetor momento angular? Para cima. Perdão, vetor velocidade angular. Também. Sem problema. Um dos eixos tem que coincidir. Ia ser na direção do Y. Tudo bem? Ok? Então está ali o vetor velocidade angular. Mas, o que eu quero? Eu quero poder escrever L como sendo alguém vezes o vetor velocidade angular. Em termos vetoriais, eu quero que o vetor L seja paralelo ao vetor velocidade angular. Quero que o momento angular seja paralelo à velocidade angular. Então, a hora que você falou nossa aí, eu entendi bem, Giovana. Mas eu também quero que o vetor L esteja para cá. Tudo bem? Oi? Tem que estar no eixo Z também. O L também teria que estar no eixo Z. Só que aí já ficou difícil, hein? Aí já ficou difícil. Porque eu já vi que o L não vai estar. Porque quem é L? Olha aqui para mim. Quem é L? R produto vetorial P. R está para cá. O P não. O P está perpendicular, né? O P, momento linear, tem a mesma direção do vetor velocidade. Presta aí o vetor velocidade. Ó. Vamos lá. Ó. R, ó, aqui está o R. Aqui está o V. Ok? Aqui está o R, aqui está o V. De acordo? Tudo bem? Se eu fizer R vetor V, olha para onde deu o momento angular. Não deu paralelo. Certo? Então, nessa primeira situação simples que eu pensei, isso daqui já não dá. Vai dar na mesma. O problema não são os eixos. Vamos tentar ver equacionalmente o que eu preciso fazer? Tentar ver? Como é que seria R?
L é igual a R, produto vetorial P. Mas quem é P? Massa vezes velocidade. De acordo? De acordo ou não? Tudo bem? Tudo isso igual. Eu vou pegar o M, eu posso fatorar esse M. M, R, produto vetorial. Tem a ver? Tem a ver? Tem a ver? Ômega R. Tudo bem? Caramba, tem um produto vetorial triplo. Como é que eu resolvo o produto vetorial triplo? Vocês lembram? Triplo. Isso aqui, ó. Pausa. Vamos lá. Produto vetorial triplo. Eu quero fazer A, produto vetorial, B, produto vetorial C. Isso daqui é um exercício de geometria analítica. Provavelmente vocês já devem ter feito em algum momento. Se não fizeram, deveriam já ter feito. Tá? Só vou apresentar o resultado, que a demonstração dele é simples, mas é bem trabalhosa. Tudo bem? Ele vai dar, deixa eu ver. Nem eu não lembro. A, produto escalar com B, na direção C, menos A, escalar C, na direção B. Acho que é isso. Acho que é isso. Tá? A hora que eu for fazer ali no outro, eu vou lembrar se é isso ou se tem um sinal trocado ali. Vocês estão olhando com a cara que vocês nunca tiveram geometria analítica na vida, né? Cara, se vira. Se vira. Vocês vão ter que entender isso. Tá bom? É simplesinho de abrir essas contas. Simplesinho não. É bem trabalhoso. Não é tão simplesinho não. Tá bom? Olhou aqui, vamos ver se eu acertei a fórmula, né? Esse R está fazendo o papel de A. Se eu comparar aqui embaixo. Tudo bem? Esse ômega está fazendo o papel de B. E esse R está fazendo o papel de C. Tudo bem? Só para a gente poder... Eu acho que eu inverti. Inverti os sinais. Vamos ver se... Igual. Aqui tem um menos e aqui tem um mais. Tá bom? Inverti o sinal. Então vamos aplicar L igual. Aplicando aí, vamos lá. L igual ao quê? O que vai acontecer? Vamos lá. M fica. Vou abrir um colchete. Vamos lá. Quem é que está fazendo o papel do A? R. Então vai ficar o quê? R, produto escalar ômega, vezes quem? Na direção R. Isso aqui está com sinal de menos. Mais R, produto escalar R. Quanto que dá R, produto escalar R? Módulo de R ao quadrado. Tudo bem? Módulo de R ao quadrado. Mais. Módulo. Não, que é produto escalar. Tá entre parênteses, que é produto escalar. Tá bom? Mais. Peraí. Não era A produto escalar B? Vamos entender. Tentar entender. A é o primeiro fator, B é o segundo fator, C é o terceiro fator. Então
primeiro fator, produto escalar com o segundo fator. Primeiro fator, produto escalar com o segundo fator. Na direção do terceiro fator. Foi, Lívia? Mais. Primeiro fator, produto escalar com o terceiro fator. R, produto escalar R. Módulo de R ao quadrado. Na direção do segundo fator. Ômega. Tudo bem? Entendeu agora? Isso, ótima pergunta. Vamos lá. Parou. Agora é bom a gente retomar aonde eu quero chegar. Eu só quero falar mais uma coisa que eu quero me defender. Todo mundo fala assim, física 2 é difícil. Não, vocês podem perceber que o maior problema de vocês é sempre a hora que eu preciso de matemática. Então não vem jogar a culpa na física 2, não. Física 2 já é difícil por si só. Mas as dificuldades que vocês... Aonde vocês apresentam mais dificuldade é a hora que eu preciso, principalmente geometria analítica. Vamos lá. Então vamos recapitular. Vamos recapitular tudo que eu quero. Fala, Lívia. A hora que a Lívia entender aqui, eu continuo. Não estou te tesourando. Sim, falta o quadrado, mas eu estou vendo se alguém vai chamar a atenção para isso. Muito bom, Lívia. Pelo menos tem você na sala para reparar que o professor comete erros propositais e alunos não percebem. Mas a Lívia viu. Vamos lá. A Giovana fez um questionamento muito bom. Então vamos recapitular. Muitas vezes a gente começa a fazer um monte de conta, a gente perde o que a gente queria. Então vamos lá. O que eu queria? Desde o começo eu quero, será que eu consigo escrever o vetor velocidade angular, perdão, o vetor momento angular paralelo a um vetor velocidade angular? Ponto. Primeiro problema, preciso definir uma direção e um sentido para quem? Para o vetor velocidade angular. Definimos. Quem é uma direção e sentido para o vetor velocidade angular? A direção do eixo de rotação. Tudo bem? Ok. Dado isso, nessa situação, eu consigo escrever o vetor velocidade angular como sendo paralelo ao vetor momento angular? Aparentemente não. Para esse... Vamos melhorar? Para esse caso que eu coloquei, não. Esse caso que eu coloquei, existe o vetor momento angular, existe o vetor velocidade angular, mas eles não são paralelos. Aí o que eu fiz? Falei, deixa eu escrever a fórmula e talvez na equação eu encontre o culpado deles não serem paralelos. Ok? Encontrei o culpado deles não serem paralelos. Vocês ainda não estão identificando. Mas o culpado deles não serem paralelos é essa parcela aqui. Por quê? Se essa parcela aqui fosse zero, o que aconteceria? Eu teria um momento angular paralelo a quem? A velocidade angular. Entenderam? Então basta agora eu responder ao seguinte questionamento. Em que condições essa parcela é zero? Olha para a equação. Para isso aqui... mas se o R for... Gostei. Não, gostei. Quando o R for zero. Quando o R for zero, tá tudo na origem, aí não tem nada. Não, essa parcela tem que... peraí, vamos lá. Por que essa parcela tem que ser zero? Porque essa parcela está na direção de R. Só que fora de eixo não existe o momento, a velocidade angular. Mas se o vetor velocidade angular for zero, isso aqui é zero, aí não tem nada. Olha para a equação, gente. Gente, a hora que eu preciso de alguma coisa de geometria analítica, eu tenho a vontade de me jogar assim. Gente, para isso aqui ser zero, é preciso que esse produto escalar seja zero. Quando que um produto escalar é zero? Quando os vetores são perpendiculares. Certo? Nossa.
Ai, a gente ri de desespero. Oi? Não, isso é um problema grave. Isso também ainda é um problema. É, não, perfeito. Eu acho que se eu perguntar a fórmula do produto escalar, vocês devem lembrar. Alguém lembra a fórmula do produto escalar entre dois vetores? A, produto escalar B, módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo. Cosseno. Quando é que isso dá zero? Quando o cosseno é zero. Cosseno é zero, quando o ângulo vale π sobre 2, 90 graus. Então, para que isso daqui seja zero, é necessário que o vetor posição seja perpendicular ao vetor velocidade angular. Tudo bem? Traduzindo, não. Eu acho que você está pensando certo e se expressando errado. Traduzindo, eu tenho que descer isso e colocar no plano XY. De novo, não, a origem é só esse ponto. Entendeu? Por isso que eu tô falando, você está pensando certo ou está se expressando errado. Então, porque se eu trouxer ele aqui, ó, o vetor R está aqui, ó. Esse é o vetor R. Presta atenção aqui comigo. O vetor R está fazendo um ângulo θ com o vetor velocidade angular. Certo? Está dando origem a esse termo. Só que esse termo aqui tem que ser zero. Para esse termo ser zero, quanto tem que ser o ângulo entre R e o vetor velocidade angular? Tem que ser 90. Para ser 90, eu tenho que descer a circunferência. Tem que ficar em cima do plano XY. Então, não é que não pode. Olha aqui. A única situação, até o presente momento, a única situação em que eu consigo escrever o vetor velocidade angular, perdão, o vetor momento angular paralelo ao vetor velocidade angular, para uma partícula em movimento, a única situação que eu consigo é o movimento circular em torno no plano XY. Só isso. Não consigo outra forma até agora. Continua a mesma. Qual que é o critério para velocidade angular? Ela tem que estar no eixo. E ainda está. Coloca o plano aqui. Continua. A velocidade angular continua existindo ao longo do eixo Z. Continua existindo. Só que agora, no plano XY, o vetor R. Vou fazer assim, ó. Então, vamos lá, peraí. Quer ver? Acho que vai ficar mais fácil se eu fizer um desenho duplo aqui agora. Ó. Deixa eu ver. A equação que a gente chegou mais geral possível foi essa, ó. L é igual, vou trocar a ordem aqui, M módulo de R. Antes que a Lívia me enche o saco ao quadrado, na direção ômega, menos R, produto escalar ômega, na direção R. Tudo bem? Não quero aquela segunda parcela. Não quero a segunda parcela. Tudo bem? Então, para eu não querer aquela segunda parcela, eu vou fazer o desenho que eu quero exatamente que aconteça. Deixa eu pôr aqui o sistema primeiro. Ó. Eixo X e eixo Y. Ó, vou pegar só meio, só um quarto, tá? Aqui, só peguei um quarto de circunferência. Aqui está ele. Aqui está o vetor velocidade. Aqui está o vetor posição. Vamos lembrar um detalhe? Vamos lembrar um detalhe? Qual que foi uma exigência para a existência do vetor velocidade angular? Para não me perder. O vetor velocidade angular
Ele é obtido a partir daqui, né? Vetor R. Tudo bem? Uma exigência que eu coloquei para o vetor velocidade angular é que o vetor velocidade tinha que ser perpendicular ao vetor posição. Isso acontece nesse caso? Sim. Agora eu vou pegar aquela mesma situação e vou colocar na terceira dimensão. Literalmente a mesma situação. Ó. X, Y, Z. X, deixa eu só ver o desenho. Ele se afasta do eixo X. Para cá está o vetor velocidade. Aqui está o vetor posição. Todo mundo está vendo ali? Certo? Para aquele caso ali, vamos aplicar a fórmula do momento angular que a gente... Porque assim, a gente já sabe que esse cara existe. Se esse cara existe, eu estou no sistema de referência que esse cara existe, o momento angular é calculado dessa forma. Tudo bem? Para esse sistema de referência, vamos calcular esse momento angular? Vai ser, vamos calcular. Para esse cara aqui, vai ser M. Quem é o módulo de R? Nesse caso é o raio. É o raio da circunferência. Tá bom? Porque o módulo de R é o raio da circunferência. M, R ao quadrado, vezes ômega, menos R, produto vetorial com ômega, produto escalar com ômega. Vamos desenhar ômega? O ômega está aqui, né? O ômega está ali, né? Qual o ângulo entre ômega e R? 90. Qual que é o produto escalar? 0. Tudo bem? Então, até o presente momento, se eu tenho uma partícula... Até o presente momento, não, isso vai ficar para sempre. Para uma única partícula em rotação. Como é que eu posso escrever o momento angular sendo paralelo à velocidade angular? Só para um sistema de referência em que ele gira em torno de um eixo e eu coloco esse eixo na origem do sistema de referência. Em torno da origem. Eu coloco, olha aqui. Vamos lá. Qual a situação? Ele gira em movimento circular. Eu coloco o centro dessa circunferência na origem de um sistema de referência. E toda a circunferência está no plano XY dessa circunferência. Tudo bem? Isso. Assim, nessa posição, né? Ele vai rodando, mas ele vai rodando de forma que eles sempre são perpendiculares. Tudo bem? Aí eu consegui encaixar. Tudo bem? Fala. Cara, não necessariamente, mas nós só vamos fazer com o eixo Z. Tudo bem? Todo mundo só faz. Porque, cara, se eu trocar ali de lugar, eu também posso trocar de lugar, fazer o que. Cara, você só vai estar complicando. Sim, perfeito. Estou olhando a hora. Tudo bem? Para esse caso, quanto vale a inércia rotacional? mr quadrado. Porque quem é a inércia rotacional? Isso, é o termo que acompanha o vetor velocidade angular. Então, a inércia rotacional... Sim, bem... bem superficial. De maneira bem superficial. Agora a gente já viu em que condições. Foi, mas é porque eu usei movimento circular, só que lá eu não discuti em momento nenhum que só faz sentido para uma única partícula em movimento nesse caso. Tudo bem? Um exemplo para a gente terminar o dia e ir embora.
Tudo bem? Oi? Não, se fosse para o exercício, nós não ia embora. Não deixa de ser um exercício. Cauã, quando ele não vai buscar água, ele vai embora mais cedo, né? Um exercício só. Vamos ver. É que com esse exercício eu vou pegar uma ideia para exercícios das aulas da aula que vem, eu acho. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte, ó. Imagine que eu tenha 1, 2, 3, 4 bolinhas. Tá? Elas estão presas por um fio aqui, por algum cabo. Elas estão presas, tá? Como se eu tivesse pegado um cabo e prendido 4 chumbinhos aqui. Tudo bem? Eu tô doido de vontade de colocar elas para girar em torno dessa origem aqui, no plano XY. Tudo bem? Estamos juntos? Estou doido para girar. Vou prolongar aqui para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil, eu vou tentar girar no sentido anti-horário. Eu quero girá-las assim. Tá bom? Essa distância aqui é R'inho, 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 R'inho. Essa massinha vale minho, essa vale minho, essa vale minho, essa vale minho. Pergunta. Estou em uma situação em que faz sentido a definição do vetor velocidade angular? Faz. Por que faz? Onde é que está o eixo de rotação? Não. O eixo de rotação é o eixo Z. Eixo de rotação é em torno de quem eles estão girando. Ele não está girando em torno do eixo Y, ele está se afastando do eixo Y. O eixo de rotação está aqui, ó. Está passando pela origem. Aqui está o eixo de rotação, que ele vai girar em torno disso aqui, ó. Esse vetor que é horrível de entender. Não, mas o que é? Vou tentar te ajudar. Não. É o que eu falei. Eu quero estar aqui assim, eu quero girar assim, ó. Certo? Eu quero girar assim. Tudo bem? Vai girar tudo junto. Eu vou perguntar de novo. É um caso que faz sentido o vetor velocidade angular? Sim. Como é que seria o vetor velocidade angular para essa bolinha? Vamos lembrar? Saindo. E para essa bolinha? E para essa? E para essa? Vocês concordam que todos os vetores velocidade angular teriam o mesmo módulo? Vamos ver? Vamos ver? Como é que é o módulo do vetor velocidade? Como é que é o módulo? A gente sabe que o módulo da velocidade 1, módulo da velocidade 1 é ômega R. Tudo bem? Estamos juntos? E o módulo da velocidade 2? Mas concorda que o módulo da velocidade 2 é o dobro do módulo da velocidade 1? Porque ele está o dobro da distância do centro. Tudo bem? Então, o módulo da velocidade 2, 2 vezes o módulo da velocidade 1. Também é ômega, só que agora vezes 2 é R. Ó, corta. Tá vendo que todos vão ter o mesmo módulo? Gente, faz sentido, né? O sistema não está girando junto? Vamos lá. Que relação tem entre essas velocidades? Entre os módulos de velocidade? Qual dessas tem o maior módulo de velocidade? 1, 2, 3 ou 4?
Velocidade de translação, qual que é a maior? 4. Por quê? Ó, vamos considerar, eles chegam aqui juntos, né? Quem andou mais? Andou a distância que é 4 vezes maior. Tudo bem? Então, você concorda comigo que V4, por exemplo, é igual a 4 vezes a velocidade do 1. Tudo bem? Mais V4, eu posso escrever que ele é a velocidade angular vezes 4R. A velocidade angular dele. Tudo bem? E V1? Isso aqui é igual a 4. V1 é a velocidade angular do 1 vezes o R dele. O que eu posso fazer? Divido por 4 dos dois lados. Divido por R dos dois lados. Que relação que eu chego? Que as velocidades angulares têm mesmo módulo. Tem mesma direção, tem mesmo sentido. Então, é um único vetor velocidade angular para todo o sistema. Tudo bem? Então, faz sentido eu falar no momento angular do sistema. Tudo bem? Tudo bem? Certo? Agora, vamos pensar de outra forma. Como é que seria o momento angular do sistema? Seria o momento angular da partícula 1, mais o momento angular da partícula 2, mais o momento angular da partícula 3, mais o momento angular da partícula 4. Todo mundo de acordo? Somou os momentos angulares. Tudo bem? Vamos lá. Momento angular da partícula 1. LS. Momento angular da partícula 1. Não. R1. Se eu escrever, se vocês quiserem escrever tudo. R1. Produto vetorial. M1. V1. Tudo bem? Mais quanto? Mais R2. Produto vetorial. M2. V2. Ah, mas espera aí. Os M são todos iguais. Então, justamente por isso. Eu já vou simplificar, João. Eu já vou simplificar. Ô, João, olha aqui como que é fácil. Ó, R1, produto vetorial M, V1. Certo? Mais R2. Olha o que eu vou colocar. Mais R2. Concorda comigo que isso aqui é R2? Concorda que é R2? Produto vetorial com quem? M, V2. Posso colocar V2? Posso colocar V2? Mais. Qual que seria o próximo? 3. Só que eu não vou fazer tudo isso, porque eu não quero perder esse tempo todo. Porque o que eu observei? Olha individualmente para cada uma das massinhas. Cada uma dessas massinhas. O momento angular individual de cada uma delas é paralelo ao vetor velocidade angular? Quais eram as condições? O vetor posição ser sempre perpendicular ao vetor velocidade angular. É o caso? Sim. É o caso. Porque isso. Então, eu posso escrever esses momentos angulares, cada um desses momentos angulares, da seguinte forma. Eu posso escrever o momento angular da partícula 1 de uma maneira mais simples. I1 vezes ômega. Mais quanto? I2 vezes ômega. Mais I3 vezes ômega. Nossa, eu estou perdendo muito tempo. Eu posso pôr ômega em evidência. E somar quem? I1 mais I2 mais I3 mais I4
Por quê? Não, a gente vai ver. O que eu quero dizer com isso? Era de se esperar, né? O momento de inércia é a soma. Se você tem. Porque o momento de inércia desempenha para a rotação a mesma coisa que a massa desempenha. É a dificuldade de se iniciar uma rotação. Se você adicionou mais massa, você adicionou mais inércia ao sistema. Então, o momento de inércia total do sistema é simplesmente a soma dos momentos de inércia. Só que aí tem que tomar cuidado. Quanto que é esse momento de inércia? M R ao quadrado. Cuidado. Quanto que é o momento de inércia do segundo? M, é só M, porque a massa que está aqui. Qual que é a distância? 2R. 2R ao quadrado. E aqui? Porque como que a gente achou o momento de inércia? A inércia rotacional, massa vezes o quadrado da distância ao eixo de rotação. Tudo bem? Certo? Então, não deixem de vir para a aula que vem sem revisar essa aula de hoje. Não deixe. Porque agora, peraí, pergunta da Giovana faz todo sentido. Não. O próximo assunto é a gente resolver exercício envolvendo conservação do momento angular. Exato. Tudo bem? Por quê? O que você acha?